filha, somente poderás saber como são consoladoras as promessas do amanhã, através das atividades da hora presente, quando as dirigires a elevados objetivos. Aproveitar o tempo, com sabedoria, é muito expressivo. Raramente compreendemos a sua legítima valorização. A vida espiritual é muito semelhante à corporal, muito embora, como disse esclarecido companheiro, a vida daí não seja semelhante à daqui. Todavia, no mundo da erraticidade, o espírito pode adquirir elucidações e ensinamentos que não pode desdenhar, à vista da preciosidade de que são portadores. Enquanto caminhamos na carne, não dispomos dos cuidados especiais, necessários à observação dos fatos, situando-os nos devidos lugares, como doações celestes a nossos espíritos sequiosos das mensagens que nos são dirigidas, transferindo-os para o próximo e jamais aceitando-os como roteiro para nós mesmos. Na vida espírita, porém, isso não é possível, porquanto, despertos para a verdade e sedentos dela, procuramos, em cada acontecimento ou narração, aparentemente sem importância, o que nos possa ser útil, de modo a apaziguar os conflitos íntimos e diminuir as aflições do arrependimento. Dentre essas lições silenciosas, a que mais me tem falado é a do trabalho humilde e significativo que me coloca em frente de mim mesma, desnuda de aparências e formalidades, ensejando-me acuradas meditações sobre a expressão do Mestre, e o Pai até hoje trabalha. Recordo-me, hoje, de haver lido, quando na Terra, que o trabalho ainda é a melhor forma de fazer o tempo passar, o que, realmente, tem muita significação. Não é meu desejo dizer que se deve encontrar no trabalho um meio de libertação do tempo, fazendo-o correr, mas, exatamente o contrário, fazer o tempo passar, com o auxílio do trabalho, implica em aproveitamento nobre desse tempo. Encontrei no trabalho, como disse, um verdadeiro lenitivo, minha filha. No entanto, tal lenitivo não estava nas grandes realizações e sim no trabalho singelo, de pouca valia, de pequena monta, cuja obra ninguém vê, que não opera resultado imediatamente, nem apresenta benefícios facilmente identificáveis. Tenho-me dedicado aos trabalhos de experimentação e aprendizagem, aos serviços de auxílio e de limpeza, da compaixão e da prece e, principalmente, da gota d'água, servindo nessas 1000 pequeninas coisas. Comentou-se, recentemente, no círculo de orações, quanto ao valor das pequenas coisas, dessas realizações quase sem valor, e um mundo novo se abriu ao meu atônito entendimento. O velho trabalhador da seara de Jesus, na terra, apresentou, nessa animada conversação, aquilo que denominava como minhas humildes sugestões em torno do importante assunto. Com inflexão de carinho na voz, nas coisas mínimas, iniciou ele a conversação edificante. Está a grandeza das máximas. O universo, como patrimônio do átomo, e este, como filho da energia. Tudo gravita dentro de nós e fora de nós como resultado da partícula invisível, em graciosos movimentos de atração, coesão e repulsão. E descendo às suas observações assuntos mais comuns, asseverou, o discurso brilhante é o resultado da palavra que se arrima a outra palavras em arranjos graciosos. A palavra brilhada é nascida da sílaba modesta que se ampara noutra. Esta, por sua vez, é filha da letra A que renuncia à individualidade e se liga à outra, para contribuir no conjunto. O pão suculento e apetitoso, saindo do trigo mergulhado na terra silenciosa e escura, a estrada confortável, por onde a comodidade roda, acolchoada em automóveis de luxo, como patrimônio da pedra pontiaguda que se submeteu à máquina pesada, ou do asfalto de desagradável odor que se solidariza com o solo, em união valiosa, o ar que se respira, a água que se bebe, são expressões grandiosas das pequenas coisas, nas grandes realizações. Nas cidades, o repouso da sociedade depende da vigilância de anônimos servidores noturnos. A saúde é amparada, graças às mãos que coletam lixo. O banditismo e o crime reeducam-se em colônias agrícolas penais sob a assistência de homens que renunciam aos prazeres das vias movimentadas, na condição de guardas e zeladores. Da mesma forma, o farol derrama advertência, na noite escura, em avançadas pontas de terra ou ilhutas esquecidas nas costas marinhas, assistidos pelo sacrifício de alguns homens sem nome. A dama embriagada de vaidade que volteia nos salões festivos, coberta de sedas e tules, não recorda a operária que, talvez chorando sobre o rico vestido, ao peso de amarguras e problemas, foi a realizadora da obra que lhe adorna e embeleza o corpo. A estátua reluzente,
que imortaliza em mármore as grandes vidas, guarda o nome do escultor, mas esquece o pedreiro humilde que lhe preparou a base com barro modesto, sustentando-a na praça. O hotel luxuoso, onde a vaidade se exibe, mantém a nobreza do nome, felicitado pelo silêncio de arrumadeiras diligentes e submissas, bem como de modestos limpadores de pratos onde as iguanas desfilam. A joia que fulgura em pedante adornado, reluzindo, não conserva o nome daquele que, em renúncias e imposições continuadas, demorou no garimpo, talvez, a existência inteira. Enfim, a proliferação da vida vegetal, através do minúsculo pólen, e o homem, surgindo no pequenino óvulo. E sorrindo, arrematou com agradável humor. A grande caminhada nasce no primeiro passo, o tecido se origina no fio, o corpo humano na célula, assim como todos os corpos e o universo incomensurável na vibração amorosa de Deus. Podemos esquecer as pequefliflas coisas e as coisas humildes. Nunca, entretanto, embora desrespeitando-as, dispensá-las. Na conversação da nossa enfermeira, na arrumação dos leitos e no amparo fraterno, com sorriso compreensivo e prece socorrista aos companheiros de dor, conforme aludi traço, encontrei-me a mim mesma. Ao contato desse trabalho abençoado pude conhecer o infortúnio dos irmãos agasalhados pela caridade e misturar, com as suas, as minhas lágrimas e dores, aprendendo inolvidáveis lições que me alargaram os horizontes do esclarecimento, qual luz que penetrasse em grota escura e a libertar-se discretamente das trevas e dos seus repelentes habitantes. Aqui é a filha obsidiada pela recordação torturante da ingratidão que fez sangrar o coração materno, resvalando nos abismos do remorso que a sepultura libertou. Ali é o médium que negligenciou com as sagradas tábuas do intercâmbio entre os dois mundos, acoimado por memórias cruéis que o tempo não consegue apagar. Além é o marido infiel, que viverá empolgado pela sensualidade hoje carrega o fardo da culpa, ao ter conhecimento do desespero da companheira que se atirou, invigilante e infeliz, à degradação, buscando derivativo e esquecimento. Chorando, acolá, uma mãe descuidada dos sagrados deveres recorda, transtornada, a aplicação da eutanásia no companheiro, martirizado por enfermidade atroz, supondo libertá-lo da dor, experimentando, agora, o clamor da consciência desvairada. Adultério, lenocínio, roubo, assassínio, e ciúme, ódio, gula, ambição e todo um séquito de misérias, são ali apresentados, no semblante desfigurado dos seus mais ardentes aficionados que no mundo receberam honrarias, mas de cujos crimes e tramas ninguém soube. A justiça conheceu alguns deles mas não pôde ou não quis puni-los com a morte. Entretanto, os culpados não puderam fugir, evadindo-se da prisão sem grades da consciência justiceira, em cujas teias e rédeas a lei vigia incessantemente. Ouvindo e aprendendo. Ouvindo os comoventes estados da alma e aprendendo com a alma para os estágios do futuro. 18. A louca. Eu fora informada de que naquela noite seria admitida em nossa enfermaria, na seção dos dementes, uma jovem senhora, amparada pela caravana dos mensageiros da cruz após visita às regiões inferiores. Aguardei o ensejo confiante na possibilidade que me surgia de oferecer os meus cuidados e assistência fraterna à doente. Altas horas da noite, ouvi parar à porta o veículo que conduzia os enfermos. Corri para prestar auxílio e deparei-me com uma antiga carruagem, toda fechada, puxada por 4 corcéis brancos, de grande proporção. Enfermeiros prestimosos aguardavam, igualmente, os doentes anunciados. A movimentação se fez grande, momentaneamente. Ajudada por Adrião, aproximei-me da benfeitora Zélia, que administrava com grande serenidade, transmitindo seguras orientações, obedecidas sem discussão. Entre os doentes conduzidos para sessões especiais do pavilhão em que eu me hospedava, não tive dificuldade em descobrir aquela de quem me falaram os amigos, com desvelada ternura. 2 moços conduziram-na em padiola ao leito adredemente preparado. O semblante pálido e suado trazia marcas de cruel agitação. Entretanto, parecia desmaiada. Poderia ter vivido apenas 40 anos, quando encarnada. Acomodada com cuidado no leito acolhedor e alvo, a paciente permanecia sem sentidos. Ao acenar-me com significativa expressão da face, aproximei-me da administradora, que me concitou, bondosa. Este momento representa a sua oportunidade de integrar-se nos serviços de nossa casa. Como você sabe,
Os mais singelos movimentos de auxílio transformam-se em luz, em nosso próprio caminho evolutivo. Não adia a hora que se lhe depara afortunada e vantajosa. Informe ao Adrião que Matilde requer assistência especial, logo lhe seja possível. E dirigindo-se a servidores mais experientes, acrescentou, aludindo ao meu trabalho. Matilde a sua oportunidade de recomeço. Sorriu a benfeitora e, felicitada pela grande oportunidade, agradeci, reconhecida, ao Pai Celestial. Desde há algum tempo, habituara-me aos valiosos serviços de prestar informações sobre doentes, recados de urgência de uma enfermaria a outra. Como as salas de assistência fossem próximas, dispostas em alas retangulares, entremeadas de jardins, estava habilitada a cercar-me de várias delas, onde eu me dedicava aos mistérios do asseio. Sabendo que encontraria o incansável passista nas câmaras de repouso dos obsidiados em recuperação, não tive dificuldades em localizá-lo. Notificado da necessidade da sua presença e dos motivos que o chamavam, o esclarecido e constante amigo denotou preocupação no semblante e, algo apressado, pôs-se a caminho, seguindo-lhe eu em pós. Matilde, informou-me, prestimoso, é um caso que requer cuidados constantes. Tive ensejo de visitá-la nas regiões em que se demorava e inteirei-me da sua situação, por informações de amigos interessados no seu despertar. Confiemos, entretanto, e não nos deixemos desanimar. Quando chegamos, a enferma apresentava-se fortemente inquieta por convulsões que a sacudiam incessantemente, contorcendo os lábios e agitando o corpo, como se estivesse dominada por visões terrificantes. A incansável Zélia, que naquele momento chegava, como se desejasse fazer algo, sem mais delonga rogou-nos atenção. Unamo-nos mentalmente, suplicando as santas dádivas em favor da infeliz que ora a porta, de retorno, ao lar generoso. Em breves minutos, as lágrimas que se haviam tornado de há muito minhas constantes companheiras, escorriam serenas ao beneplácito da prece silenciosa. Era a primeira vez que participava de um serviço direto no Ministério do Passe e não me pude furtar a evocação do meu próprio caso, há mais de um ano, quando, então, recebera o auxílio magnético do colaborador abnegado. E sob a recordação das minhas necessidades, supliquei ao mestre da compaixão pela irmãzinha, vítima de si mesma, ali exausta e desnorteada. A enferma, que ainda se debatia, foi-se acalmando lentamente sob o calor brando da prece. Bagas de suor afloravam-lhe no rosto, colando os cabelos desgrenhados à testa larga. Os olhos dilatados pareciam desejar romper os diques das órbitas que os detinham. Todavia, indicavam não perceber o recinto. Apresentavam-se apavorados, imersos em longínquas, terríveis fixações. De quando em quando, toda a sua organização perispiritual, muito densa, era acometida de tremores nervosos descontrolados. Adrião, em prece muda, mergulhava nas nascentes fecundas do bem, aspirando o perfume do amor que o cobria todo como veste de tênue luz. Aproximando-se com inexcedível ternura, qual mãe desvelada junto ao berço onde dormita o filho, distendeu os braços e, movimentando energias que fluíam de seus músculos, deu início à aplicação dos passes magnéticos. Lenta, ritmada e seguidamente suas mãos escorriam da região frontal até os membros inferiores da paciente. Em constante ritmia aumentou a velocidade dos movimentos longitudinais. Subitamente, a enferma começou a gemer, com voz sumida, enquanto, através da sua boca semiaberta, escorria uma massa fluida nauseante e escura que impregnou o recinto de odores fétidos. Os movimentos do passe continuaram ininterruptos, renovando as extrações de energia deletéria que combalia a sofredora em profundo estado de miséria vital. À medida que o socorro continuava generoso, foi-se atenuando a coloração e o aspecto da exalação que, após alguns minutos, se diluía em vapor pardacento. A irmã Zélia, desejando certamente elucidar-me, explicou meia voz, são energias longamente condensadas pela alma desavisada. Como é sabido, cada alma respira o clima mental da região em que sintoniza o pensamento. Nossa pobre amiga, embora forrada, a princípio, das melhores intenções, não se pôde guardar a distância das vicissitudes humanas, em cujo fogo de prazeres empenhou as melhores possibilidades de reajustamento com a lei de reparações. E dando curso à exposição, prosseguiu, a Terra não é um Éden, bem o reconhecemos. Todavia, é uma abençoada oficina em cujos cômodos exercitamos as tarefas de evolução.
Quando ali reencontramos as possibilidades de prazer, arrebentamos as cadeias do dever e emanamos aos grilhões dos vícios que embriagam e aniquilam. Para libertar-nos desses males, as boas intenções ajudam, mas somente quando se fazem acompanhadas boas ações. E depois de breve meditação, deu curso ao ensinamento, sob a assistência das forças positivas de Adrião, o organismo perispiritual foi sacudido e toda a organização espiritual da enferma está sendo visitada por energia salutar que, à semelhança do que ocorre na fagocitose do vaso físico, terminará por vencer os miasmas mentais acumulados, que lhe prejudicam o reequilíbrio psíquico. Calou-se a benfeitora. Pude ouvir, entretanto, a voz do passista, concitando a socorrida ao brando repouso. Durma. Durma. Esqueça. Procure esquecer. Não receie. Não receie. Durma. Sono reparador e calmante. Visitar-lhe-á, minha irmã. Não pense mais nada. Esqueça. É necessário esquecer. Aquela voz calma e lenta parecia possuir mágico condão, porquanto, em breves momentos, com a respiração acalmada, a doente adormeceu, cerrando, por fim, as pálpebras. Estava encerrado o serviço assistencial do instante, mas novos recursos seriam necessários para atender, devidamente, aquele espírito aflito, sob nosso olhar. Adrião sorriu, com simplicidade, como a desculpar-se, ponderou: não nos esqueçamos da caridade do dispensador infatigável que não cessa de atender-nos em todos os momentos. O caso que temos no roteiro de deveres novos é bem um exemplo de alma naufragada nas procelas da carne, em flagrante desatenção às instruções do nauta divino. Apesar disso, sua misericórdia, em nome do ilimitado, não a esqueceu e, vigilante e incansável, distendeu braços protetores, sem que a aflita sequer houvesse suplicado. Repousará, um pouco, concluiu o traço, apagando momentaneamente a chama da aflição que a devora, para despertar, logo mais, vulcão tumultuado em plena erupção. E como notasse o espanto no meu rosto, acrescentou ainda: não há que estranhar, minha irmã. Não nos encontramos numa gruta de milagres, mas numa casa hospitalar dedicada à recuperação e ao reequilíbrio. O remédio aplicado diminui a dor sem eximir o doente de prestar contas com a consciência culpada. Felizmente não existe, além da morte, a quitação indébita, mediante favoritismo especial para uns, em detrimento de outros, filhos todos, igualmente, do mesmo Pai. Cada espírito sofre depois da desencarnação a má pedagogia que se ajustou enquanto na escola terrena, carregando a canga o que se jungiu nos vários compromissos com a vida. Talvez, desejando alongar-se para esclarecer melhor, aduziu humilde, despertamos sempre com a angelitude ou com o satanismo que vitalizamos em pensamento e ações. Cada alma é o que pensa. O céu e o inferno são construções pessoais de cada ser. E valiosa a boa intenção, de muitos, todavia, a construção eterna não é uma resultante somente do ensejo, mas principalmente do trabalho ativo. E com firmeza, repomos na criação que tiramos da vida. Na vida universal tudo são permutas, e incessantes transformações evolutivas. Não existe repouso, vácuo, silêncio. Se tal houvesse, significaria o caos do próprio universo. Em toda parte, encontramos vida exuberante cantando as glórias do Supremo Construtor, exaltando sua obra. A emoção embargava-me. Na minha simplicidade mental, jamais me ocorreram semelhantes ideias. Nunca me lembrara de procurar o Pai doador na obra gloriosa que nos felicita a eternidade da vida. E lembrei-me daqueles que humanizam o Senhor, apredando-me da sua ingenuidade. O pão que serve à mesa, ponderou a irmã Zélia até então silenciosa e atenta, saiu do lodo da terra em milagroso sacrifício do grão de trigo que se deixou morrer. Vida, transformação, evolução. Os conceitos auridos junto à recém-chegada inundaram-me de paz. A esperança tão desconhecida é, sem alarde, alguma filha da fé religiosa, legítima. A fé é resultado do conhecimento, dileta amiga da razão. Quando não podemos raciocinar, aceitamos, mas não cremos. Daí a assertiva do mestre da codificação do espiritismo: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Quanto material, Deus meu, pensava. Como o espiritismo é realmente o grande consolador dos espíritos. E me deixava arrebatar pela emoção de constatar que essa doutrina, tão consoladora,
liberta a alma e a prepara para enfrentar-se a si mesma. E recordava do enunciado de Jesus quanto ao Consolador prometido: muita coisa que ainda não podeis supor, ele vos ensinará. As horas avançam lentamente e a madrugada incendiava o céu que se ruborizava aos raios do sol nascente. Oferecera-me para velar, atentamente, a nova companheira, tarefa que doava os melhores cuidados. Do posto de observação, acompanhei as orações do nascente, invadida de doces consolações. A natureza jamais me parecera tão bela e, dentro de mim mesma, coragem alentadora falava-me promessas de ânimo. A prece envolvia-me em brandas vibrações e a lembrança dos companheiros encarnados, que sempre me torturava, não dava amargo sabor naquele momento. Fitando as nuvens a galoparem além, não vi o momento em que o lúcido Adrião penetrara o recinto. Planejar o bem no futuro é viver o bem presente, falou-me, tocando-me o ombro, delicadamente. Assustei-me e, ao fitar-lhe o rosto, não pude deixar de emocionar-me. Minha irmã, acrescentou traço, Jesus é vida e, como tal, deseja-nos ditosos e diligentes. Alegria é mensagem de saúde e paz. Rejubile-se, pois, com o Senhor e avance. Todas as grandes tarefas começam em longas jornadas de planificação mental. Hoje pensamos e amanhã realizamos. Mente e mãos, pensamento e ação, cérebro e coração na obra de Deus, em favor de nossa redenção, eis o programa. Cristo é o roteiro. Ao ouvir o moço Adrião, eu sempre ficava extasiada. Escutando-o, retornava ao passado e evocava as preleções, através das quais fizeram meu ingresso na doutrina da consolação e da esperança. Nesse momento, a irmã Zélia chegou ao recinto e acercou-se de nós. Notamos que a enferma movimentava-se inquieta, no leito. Ergueu-se repentinamente com os olhos esgazeados pelo pavor, e pôs-se a gritar, com evidentes sinais de loucura: os vampiros! Socorro! Perseguem-me os lobos! Acudam-me, por Deus! Antes, porém, de atirar-se em disparada, já os nossos amigos dela se acercaram, detendo-a com palavras de conforto, enquanto Adrião lhe aplicava passes calmantes. A custo repousou, embora inquieta, tremendo em soluços. Notando minha perturbação e o receio, o amigo tranquilizou-me: mais tarde você compreenderá. No momento, ore e ajude. Acalmada a doente, estabeleceu-se que às 20 horas, com auxílio do Dr. Cleofas, prestar-se-ia assistência mais específica. 19. Em vigilância e simonia. Aguardei a hora anunciada, mantendo a mente atenta às recomendações dos benfeitores quanto ao concurso da oração. Quando soavam 20 horas, na noite plena, precedido pela irmã Zélia, Adrião e 2 auxiliares, o Dr. Cleofas deu entrada em nossa enfermaria, aureolado da bondade que o caracterizava. O sorriso cândido brincava-lhe no rosto sereno, como no dia em que o conhecera, durante a minha aflição. O amor fraterno que se lhe derramava dos olhos inundava-nos de dúlcidas emoções, e indagações acotovelavam-se em meu espírito ainda não esclarecido. Depois das saudações gentis, sentamo-nos em volta do leito, enquanto o venerável médico paulista, em breves e significativas palavras, rogava a inspiração e assistência do médico divino. Atendendo a um olhar expressivo do diretor do trabalho socorrista, o prestimoso passista aproximou-se da sofredora inquieta, em sono movimentado, chamando-a pausadamente, com voz firme, na qual se misturavam ternura e ordem, bondade e energia. A doente descerrou as pálpebras com um olhar mortiço em que vagavam recordações longínquas e dolorosas. Não receie, disse o magnetizador. Confie em Jesus e tranquilize-se. É necessário despertar para a verdade, minha irmã, embora nos custe o pesado serviço de carregar o fardo dos nossos desencantos e de nossa irresponsabilidade. Esteja certa da vitória final do bem, sobre todas as coisas incertas e dúbias. Ante o olhar espantado da doente, que raciocinava vagarosamente, prosseguiu o prestimoso trabalhador. Não tente resistir. Entregue-se ao Senhor que muito nos ama e sob cuja direção há oportunidade para mil recomeços. Liberte-se do passado culposo e volte ao presente. Ouça-me atenta. E como a pobrezinha ensaiasse desespero e pranto, a branda e enérgica voz do Dr. Cleofas animou-a. Tenha certeza que a justiça não castiga impiedosamente, embora não ouvide quantos a desrespeitam. Aos infratores, a lei propicia recursos para a quitação oportuna, não favorecendo quantos a queiram infringir.
Estão com o seu espírito aflito os companheiros afeiçoados de ontem, aqueles mesmos que a conduziram à neblina da carne, amparando-a outra vez. Escute e recorde. Vamos recuar no tempo, rompendo os elos que lhe detêm o pensamento nos últimos acontecimentos. Recue, Matilde. Recue. Não tema. A sofredora foi se deixando conduzir, lentamente, pela voz amiga, e em breve mantinha o semblante sereno, como se agradáveis recordações inesperadamente voltassem à retina da memória. O Dr. Cleofas aproximou-se do leito, e, tomando-lhe a destra umedecida de suor, constituiu um exame de atitudes que a levaram a tão rude fracasso, no mundo. E enquanto a magnetizada rememorava a existência, o compassivo orientador cientificou-nos. Invigilância. Eis o nome do demônio que venceu a candidata ao trabalho. E prosseguindo com sua habitual sabedoria, acrescentou, Matilde, após fracassos sucessivos, em reencarnações anteriores, retornou ao orbe, decorridos 10 anos de preparação em nossa escola, depois de arrancada de dolorosas regiões onde tombara. Fui informado, ainda, de que ao reencarnar conduzia consigo inestimável patrimônio de boas intenções, ansiosa pela sagrada dádiva do serviço ativo. Eis, porém, como retorna, andrajosa e aflita, com o patrimônio despedaçado qual ocorreu ao filho imprudente e incauto da parábola evangélica. Deduz-se que a boa vontade que conduzia ao viajar não representou vitória. Só um esforço sacrificial aplicado no campo da luta ajuda o espírito a chegar à meta final, como único meio de crescimento. Mal silenciou o lúcido instrutor, a doente clamou em desespero, que querem de mim? Quem ousa justiçar-me, apresentando-me como criminosa vulgar? Que fiz para tão cruéis padecimentos? Quem são os meus verdugos a punir-me antes de pronunciada a minha pena? Onde estão? Não somos seus algozes, mas seus irmãos que se encontram muito longe da posição de juízes ou jurados e que se apresentam vestidos somente com a toga da piedade e calçados com entendimento fraterno, respondeu o Dr. Cleofas, com bondade. Será este o céu que me prometeram os espíritos ou aqui é uma estação purgatorial, a caminho de celeste morada? Indagou a enferma, com revolta. Matilde, minha irmã, retrucou o generoso Esculápio Traço, o céu vive em todos os lugares, conosco, quando construímos na alma. Aqui não é o céu, certamente, nem o purgatório, nem o inferno. É somente um posto de socorro hospitalar para a recuperação de almas fracassadas na romagem do mundo, entre o céu e a terra. Alma fracassada? Inquiriu a albergada, com desespero, em pranto. Eu, fracassada? Não. Nunca. Deveria ser recebida com bênçãos de alegria. Quais os recursos de que dispus na terra? Não cumpri, porventura, com os meus deveres mediúnicos. Onde os arquivos de notas de trabalho? Na consciência do trabalhador, irmãzinha, elucidou o interlocutor. Aqui não temos necessidade de anotações especiais, porquanto, cada candidato ao estágio recuperador transpira o aroma das atividades a que se entregou no plano físico. Os seus deveres mediúnicos ficaram à margem quando as relações sociais a convidaram ao parque ilusório dos triunfos mentirosos. E dando nova inflexão à voz, continuou, convicto, mediunidade é, antes de tudo, sacrifício e renúncia incessante. Os que triunfam no mundo, aqui retornam como vencidos pelo mundo. Só os que realizam a vitória sobre si mesmos são aqui reconhecidos como triunfadores. Os mártires da humanidade, a exemplo do Senhor Jesus, foram vencidos pelo mundo, vencendo o mundo. Não desejamos, prosseguiu o mensageiro da saúde, inquietar minha alma com recordações penosas. Entretanto, é necessário recordar-lhe que mediunidade com Jesus é apostolado santificante, em nome da caridade. Mediunidade é serviço. Serviço sem preço, sem retribuição. A prática mediúnica é singela. Veste-se de suaves cores sem complicações nem artifícios. A mediunidade não pertence ao médium. É patrimônio da vida imperecível, talento emprestado ao jornaleiro para aplicação devida, que o transformará em valor inestimável. Não creia, filha, que através de práticas exóticas e vulgares se tenha desincumbido da tarefa do auxílio fraterno. E ante o silêncio da enferma, prosseguiu, quando o interesse pessoal perturba a mente do medianeiro e a dignidade do sacerdócio cede lugar à bajulação e ao agrado, imprimindo novos rumos às atividades cristãs. Compromissos de difícil liberação envolvem o incauto.
E o seu caso é daqueles a que se pode aplicar o nome de simonia, cujas danosas consequências são ainda imprevisíveis. A doente escutava, magnetizada, exasperada, entretanto, pela retidão doutrinária do pensamento do interlocutor, gritou, desequilibrada. E o auxílio divino? Por que não me salvou na hora precisa? Onde o socorro dos guias espirituais, que me não advertiram com justas admoestações? O esclarecido benfeitor, com humildade e compaixão, retrucou, não lhe faltou jamais o concurso do Senhor, de mil modos. Muitas vezes, nós mesmos visitamos o seu reduto de trabalho e falamos em nome dos compromissos assumidos, a sua tela mental em desequilíbrio, seduzida pelas tentações da facilidade. No entanto, nossas instruções e aspirações eram recebidas com positivas dúvidas por você, então preocupada na solução de problemas triviais, de cônjuges e negócios, de amigos novos, portadores de bolsa poupuda que a visitavam. Todavia, afirmou com veemência Zedume, a doente trabalhei também de graça. Não lhe desconhecemos a bondade e esta não tem sido esquecida, respondeu, com zelo e carinho O nosso dever não é utilizar da vida para uso e gozo próprios. Temos deveres maiores. E mudando de tom, falou, algo humorado, até agora o Senhor nos serve paciente, sem exigência, bondosamente, de graça. Não se deixe mais envolver pela teimosia, escondendo-se na presunção. Medite, Matilde. Desejamos ajudá-la em nome do compreensivo médium de Deus, nosso modelo e guia. Houve um profundo silêncio, cortado por uma voz harmoniosa que entoava o cântico à noite, essa benfeitora constante. Acometida de súbito transe de loucura, a pobre mulher gritou apavorada, sou uma desgraçada. Sim, sou uma louca. Olhem os lobos. Socorro. Os vampiros. Foram aplicados novos recursos magnéticos por Adrião e os dois auxiliares que se encontravam postados ao lado do leito, atendendo, prestimosos, a irmã translocada. Por hoje não podemos fazer mais, explicou o médico Nossa irmã está com a mente muito abalada, recordando as impressões post-mortem vividas no despenhadeiro do horror. Aguardemos o tempo e entreguemo-la ao boníssimo coração da Mãe de Jesus, que tanto nos atende, e ofertemos-lhe o nosso carinho. Oração balsamizante, proferida pela sensibilidade da irmã Zélia, coroa a reunião. 20. Mediunidade fracassada. Naquela noite, demorei a conciliar o sono. O caso Matilde voltava à minha mente com frequência assustadora. Recordava-lhe as justificações e parecia escutar as palavras proferidas pelo médico. As expressões de advertência e despertamento, invigilância e simonia, atormentavam-me, escaldando-me o cérebro. Que lhe teria ocorrido realmente? Quais práticas teriam sido aquelas aludidas pelo Dr. Cleofas? A quais vampiros se referia a infeliz? Seriam visões imaginativas ou experiências atormentadas que vivera? Na manhã seguinte, quando a irmã Zélia veio visitar-nos, não pude sopitar por mais tempo a ansiedade de esclarecimentos e atirei-me à sua fonte de experiência. As palavras amigas não se fizeram demorar. Otília, todos os nossos atos, começou a informar bem como nossos pensamentos, são vitalizantes de realidades que se materializam ou se consomem. Pensar e agir são forças que marcam o espírito. Por isso mesmo vivemos o que desejamos e sofremos o que geramos. Ninguém foge ao reajustamento. A carne é oportunidade, ninguém a malbaratará irresponsavelmente. Matilde, ligada à nossa colônia por compromissos múltiplos, rogou o ministério da mediunidade como um náufrago implora Batei Salvador. Não era portadora de méritos que liberassem a solicitação. Todavia, atendendo-se à interferência superior e considerando-se o valor da ocasião, foi-lhe outorgado o pedido, precedido de advertências, orientação e esclarecimento, permitindo-se-lhe um largo período de tempo para meditação acurada em torno do assunto. Em breve tempo retornava a carne sob a proteção de devotados amigos espirituais que a conduziram a abençoado lar, onde foram previstas necessidades financeiras a fim de guardá-la dos perigos da futilidade, amparando-a com a dádiva da oportunidade de santificação no trabalho honesto, para a manutenção da vida física. A infância correu-lhe em paz, entre os jogos da inocência e as esperanças do futuro. Embora assistida por almas abnegadas, carregava compromissos que necessitavam ser resgatados, permanecendo ligada a afeiçoados de outrora que foram conduzidos a sérios crimes, por sua irresponsabilidade.
Com a chegada da puberdade, enquanto o corpo se modelava ao amadurecer da mente que se dilatava no campo das recapitulações, a mediunidade desabrochou, abrindo-lhe as portas às interferências dos planos espirituais, começando para o espírito, sedento de renovação, as primeiras grandes lutas. Os débitos do passado jungiam na obsessão secundária, sendo por isso, conduzida à veneranda instituição espírita de Salvador, onde deveria ter lugar a sua iniciação doutrinária. Ali, em contato com o trabalho da caridade ativa aos desencarnados, dilataram-se-lhe as possibilidades psíquicas e, sob a égide do Senhor, em breve emprestava a faculdade sonambúlica ao serviço do esclarecimento dos sofredores de além-túmulo, concedendo, a alguns dos seus próprios algozes, ensejo de libertação. Atendida pela dedicação de amigos devotados ao trabalho que o Espiritismo concede a todos, não lhe faltaram, desde o início, diretrizes, carinho e socorro. Na tribuna do esclarecimento, na mesa de comunhão com o alto, nos livros de estudo, na conduta dos diretores, estavam as bases para uma vida feliz, dignificante. Incessantemente, chegavam-lhe à mente orientação e roteiro, através das palavras inspiradoras dos instrutores maiores. Convites à humildade e advertências à vigilância não eram regateados, chegando-se-lhe ao pensamento, com frequência. A narradora fez uma pausa longa. Parecia aprofundar o raciocínio na justeza da lei, contemplando a piedade enferma que dormia profundamente. Com carinho na voz, prosseguiu. Apesar disso, com o desdobramento dos recursos mediúnicos, vieram os admiradores e, com eles, as tentações perigosas. Muitos que cercavam a candidata à renovação traziam angustiantes problemas do coração, rogando-lhe amparo e consolo. Os consulentes sucediam-se as horas que Matilde deveria dedicar ao trabalho do lar, na sua condição de mulher humilde, aplicou, inadvertidamente, atendendo a apelantes que, embora cientes da imortalidade, se recusavam a assistir ao culto no templo espírita, por circunstâncias óbvias. Perdendo o patrimônio das horas de aquisição do alimento, no trabalho normal, viu-se constrangida, de um momento para outro, a aceitar doações e presentes que, embora filhos da amizade e da gratidão, conduziam veneno e ruína. Aproveitando a nova pausa que se fizera naturalmente, inquiri, ansiosa, e os benfeitores espirituais não advertiram a médium, nessa hora tão significativa para sua vida. Evidentemente, retrucou. Todavia, Matilde negava-se a ouvi-los, fascinada que se encontrava pela leviandade. Recordava as necessidades até então experimentadas e justificava-se, retrucando, mentalmente. Repassava os problemas que lhe afligiam o ser, esquecida, certamente, de que a dor é mestra da vida, e murmurava, afinal de contas estou trabalhando mais do que nunca, em favor dos aflitos, e a doação que recebo fica muito aquém dos benefícios que faço. Que mal existe nisso? Não fazem o mesmo os sacerdotes de outras crenças, vivendo da fé, com auxílio dos religiosos. Olvidava, enlouquecida que se encontrava, que o espiritismo não pode ser comparado às outras crenças, porquanto é da lei que cada um coma o pão com o suor do seu rosto. E nesse sentido, o médium que não é um ser excepcional, sendo apenas um instrumento, nada pode receber, porque, quanto faz, procede sempre do Cristo e nunca dele mesmo. No entanto, as advertências continuavam, constantes, embora não ouvidas. Por sua vez, os espíritos maléficos se utilizavam dos consulentes desavisados e estes envolviam nas suas solicitações, compensando todo o trabalho com moedas e auxílios adquiridos muitas vezes na desonestidade e no crime que procuravam com habilidade acobertar. E mudando o rumo da conversação, a benfeitora esclareceu, um dos maiores inimigos dos médiuns está naqueles que buscam um intermediário, com problemas, procurando consultas. Ninguém pode resolver problemas de ninguém, especialmente por processos mediúnicos. Quem realmente se encontra angustiado, busque a doutrina espírita e esta lhe dará os instrumentos de solução. Não, porém, o médium, porquanto este é, quase sempre, uma alma aflita, também avassalada por problemas, no trabalho de renovação. E voltando ao assunto básico da palestra, continuou, atordoada, deslumbrava-se pelo alarido alacre das novas e generosas afeições que lhe ofertavam pão e a luz da felicidade na terra. Era necessário, meditava, afastar-se do núcleo de trabalhos coletivos, onde ela se perdia na multidão,
sem serem reconhecidos os seus dotes mediúnicos, para fazer a sua casa de caridade. Além disso, arrematava, o número de pessoas que a procuravam era tão grande, que já não dispunha de tempo para procurar o centro espírita. Dando novo rumo à exposição, a irmã Zélia aproveitou o ensejo para esclarecer-me. Quando, minha filha, um médium abandona o grupo de estudos e sob justificáveis motivos, nem sempre justos, edifica o seu centro de atividades ou permanece trabalhando em casa, encontra-se em grave perigo. O centro espírita é uma fortaleza, um abrigo. Quando lhe faltam os requisitos que seriam de desejar, o médium tem obrigação de cooperar ainda mais, entregando-se ao serviço mediúnico com devotamento e deixando aos mentores, que esclarecem e norteiam os companheiros, a tarefa de orientarem os diretores para a ordem, dentro das bases de Kardec as sublimes lições de Jesus Cristo. Aliás, preocupa-nos constatar que os espíritos infelizes se utilizam da invigilância de médiuns e doutrinadores, atualmente, dividindo, a seu bel prazer, os corações, criando, cada dia, novos setores de trabalho, em grupos, quase todos, da divisão, da vaidade e da pretensão. Foi o que aconteceu a médium, objeto de nossa conversação. Retornei ao tema. Cheio de entusiasmo, continuou a narrativa, abriu as portas do lar à caridade total, como costumava expressar-se, iludindo-se terrivelmente. À medida que os favores humanos a cercavam, inacessível se tornava às vozes dos amigos espirituais. Cercada de entidades inoperantes e viciadas, com as quais afinava pelos pensamentos comuns, aturdida ante o volume de exigências da insaciável clientela sempre crescente, foi-se deixando, lentamente, conduzir pelas inspirações da desordem. Não desejando perder a posição granjeada de pitonisa moderna ou avalista de benefícios para almas, insensatamente se atirou a arrojadas aventuras no campo da Goécia, envolvendo-se nas malhas cruéis de perigosos labores que, por fim, a aniquilaram. Naturalmente, muitas vezes, quando a mente lhe ardia de inquietação, orava e, na doçura da prece, recordava o velho doutrinador de palavra sedutora e conduta salutar, deixando-se empolgar pelas lágrimas de saudade. Desejaria recomeçar, tornar aos dias idos, a necessidade de outrora. Mas, como tinha amigos, ou senhores inclementes, a quem não se poderia furtar, notava, desde há muito, a ausência das forças vitalizantes e, através das telas do pensamento, parecia descobrir entre espessas sombras uma forma hedionda a dominar-lhe o campo psíquico, arrastando-a e cingindo-a, empurrando-a para a frente escabrosa, com tenazes vigorosas. Torturada, exausta, adormecia sem forças de abandonar tudo e recomeçar, enquanto o tempo abençoava sua vida com oportunidades facilmente aproveitáveis. No dia seguinte, entretanto, já cedo, antes de refazer-se da noite mal dormida, os semblantes sorridentes dos necessitados, falsos doentes e aflitos ociosos, buscavam no concurso impactos terríveis com os espíritos da zombaria, da irresponsabilidade, do mal. Passaram-se os anos. Aos 40 janeiros, Matilde era, em aparência e vitalidade, uma anciã. Os cabelos alvejavam rapidamente, os olhos cobriam-se de amargura e o coração ralava-se na angústia. Tinha conforto para o corpo, a que preço? E muitas dores na alma. Alguns ainda procuravam aflitamente. Desejavam lucros em negócios inescrupulosos, sorte em amores, regularização de compromissos e toda uma longa sorte de enganosas especulações. Outros, entretanto, maldiziam-na. O esquecimento de uns e a maledicência de outros cruciavam-na. Lentamente a obsessão de outrora retomou-lhe os centros neuropsíquicos e, numa noite de horror, enlouquecida, ateou fogo às vestes rasgadas, sendo consumida pelas chamas, entre gargalhadas de pavor. Antes que qualquer recurso, por parte dos vizinhos, pudesse ser tentado, desencanou, em circunstâncias apavorantes, lanceada no sentimento e fracassada na mediunidade. Silenciou a amiga espiritual, e tomada de imensa piedade fitou a enferma que continuava a dormir com o semblante congestionado, como se fosse vítima de terríveis pesadelos. 21. Obsessão e suicídio. Eu permanecia perplexa, ouvindo a narrativa lúcida e calma da sábia instrutora. Verificava, a cada instante, que, em realidade, o fenômeno era exatamente esse, a suceder, todos os dias, entre os homens conturbados,
em face dos deveres santificantes que o evangelho desvelado pelo espiritismo aponta. Estávamos a uma dezena de metros e ouvíamos os torturados suspiros da sofredora. Desejando novos esclarecimentos, indaguei, preocupada. Como teria despertado, além da cortina física, em que condições atravessar a grande aduana? A interlocutora, disposta a elucidar-me, ensaiando-me na sabedoria da lei, respondeu, bondosa, Matilde foi, durante mais de 15 anos, devorada pelas dores do suicídio. Suicídio? Interrompi, alarmada. Como não? Redarguiu. Mas não se encontrava louca. Aventei, aturdida, perseguida pelos gênios titânicos que a arrastaram à desencarnação? Sim, concordou. Muito embora sua situação mental constitua-se um significativo atenuante, é necessário não esquecermos de que a mente do médium jamais esteve sem o amparo divino. Se houve influenciação maléfica, a intermediária é a única responsável pelo descaso à lei e ao dever. Todos os fatos posteriores a um desequilíbrio são decorrentes do desequilíbrio. No caso, a loucura foi uma consequência natural da fuga ao dever nobilitante. Quando nos atiramos a um abismo, não sofremos apenas a deslocação do corpo com o movimento, mas, também, a queda e as dores advindas desta. Compreendeu? Certamente traço, concordei. A justiça divina, prosseguiu, esclarecendo, é perfeita e a lei é imutável. Durante os anos de lutas acerbas, quando sua mente, no despenhadeiro de horror, conseguia pausas para a coordenação das ideias, era assaltada pelos gênios infernais, a que se ligara. Recordava aqueles amigos que ainda se demoravam na carne e que, de certo modo, foram os causadores da sua infelicidade, propiciando-lhe a fuga aos compromissos elevados, junto ao altar do dever. O pensamento desequilibrado era toldado, então, pelo ódio e, rompendo espaços, ia ao encontro dos encarnados que, irresponsáveis, continuavam nos jogos da carne, entre as futilidades do caminho. Tão frequentes se tornaram as recordações que a enferma passou a transmitir, inconscientemente, as vibrações de que era portadora e que funcionavam nos antigos consulentes como pensamentos angustiados, pesadelos e inquietações em perfeitas afinidades. Oh, céus! Exclamei. Não há por que estranhar, retrucou-me a esclarecida orientadora. E, prosseguindo, elucidou, as ações são agentes poderosos no intercâmbio psíquico. Os erros e crimes de toda a ordem ligam os seus servidores em elos vigorosos, feitos dos elementos mentais alimentados pelas vibrações constantes que os imantam. Caídos e derrubadores permanecem ligados pela responsabilidade, vítima algoz. E não poderia ser diferente. Quantos contribuíram inicialmente para a ruína moral da médium, são coautores da tragédia que arrastou a invigilante. Todos guardamos a ideia do bem e da dignidade. Usar deliberadamente essa mensagem da vida, acarreta-nos, como se pode facilmente depreender, os sucessos ou insucessos desse uso bom ou mau. Estava profundamente preocupada. O esclarecimento é a luz de responsabilidade. Saber significa também sofrer o que já se fez. Meditando, entendi melhor o enunciado do Senhor, a cada um será dado segundo as suas obras. Essas são as malhas do crime, referiu-se a irmã Zélia. Depois de atadas envolvem os criminosos e punem-nos até o momento em que a renovação se delineia alvissareira. E, agora, indaguei, penalizada traço, que acontecerá à pobre asilada? Não lhe faltarão auxílio e amor, respondeu, calma, em nome do grande amor de todos os amores. Todavia, só o tempo, infatigável burilador, poderá responder. Aguardemos e aprendamos. Restituiremos tudo quanto dilapidarmos na inconsciência e na ilusão. Abraçando-me cordialmente, a benfeitora concluiu, usemos o tempo e agradeçamos a dor. A árvore podada reúne as energias e volta a dilatar-se em vergontas novas, resistindo às intempéries e voltando a dar sombra, flores e frutos. Dos seus ramos cortados nascem utensílios pela mão hábil do marceneiro. E num sorriso, levemente sombreado de melancolia, afastou-se em busca dos mistérios sagrados, informando, ainda, concluída a assistência mais urgente, Matilde será conduzida para as câmaras de retificação, onde será beneficiada, lentamente. Fitei a albergada. Dormia inquieta, sobraçando a própria aflição. Eis ali um exemplo dos milhares que a terra guarda no seu dourado bojo de ilusões. Quantos outros corações, companheiros de mediunidade,
Não estariam construindo a dor, entre os cipós enganosos das tentações, para expungi-los mais tarde, no grande amanhã, pensava, intrigada. A noite mergulhada em silêncio deixava-se abrilhantar com os lampejos das estrelas, confabulando mensagens de paz. Soaram as 22 horas. Não podia dormir. Após acontecimentos de tal natureza, ficava em vigília, não conseguia dormir. Saí ao jardim. O vento perfumado roçou meu rosto que, sem que eu percebesse, estava molhado de pranto. Quão pouco meditara na terra. Mais uma vez constatava a habilidade com que malbaratar o tempo na inutilidade. Os problemas do corpo haviam recebido melhor assistência. Agora sofria as consequências. Recordando, não saberia explicar como gastara quase 50 anos, na vida física, intercalando somente raros minutos de espiritualidade, nessa metade de século. Como me fora possível viver tanto tempo banhada pela crença e tão sem comunhão com a fé? No momento, o acurado exame de todos os atos, a observação e guarda de palavras sábias, ensejavam-me um mundo real, como jamais pudera imaginar. A ansiedade incontida crescia-me na alma, gritando-me a necessidade de dizer-te, minha filha, todas estas experiências e alertar os companheiros encarnados com quem privara, quanto às realidades além da morte. Lembrava-me, porém, do Mestre Jesus que há tanto esclarecera ao homem e não fora devidamente compreendido, do Espiritismo, menosprezado por uns e ridicularizado por outros, balsamizante e consolador, desrespeitado até mesmo por aqueles que o dizem desposar, mas que não vivem de molde a atestar essa núpcia, nas relações humanas, e que dava-me amargurada. Lembrava-me de que a evolução alcançará todos os seres, e que, à semelhança do que a mim mesma ocorrera, todos, em ocasião justa, transporiam igualmente a grande porta, despertando, enfim. Mas, por que não dizer? O carinho humano e a afeição pessoal murmuravam-me, não seria lícito e justo que falasses aos teus amados, aqueles que confiam e esperam nas lides espiritistas. Talvez recebessem teus enunciados com orvalho lacrimal de emoção e como teu testamento fraterno de carinho. Simultaneamente, recordava o lúcido esclarecimento do instrutor Icaro. Não esqueçam de que Deus é paz zeloso e seu amor se distende igualmente, por todos. Falando no templo de orações aqueles que ensejavam enviar notícias aos que ficaram no labirinto da matéria. Evocava que, noutro ensejo, ouvira observações em torno da obsessão como causa essencial do suicídio. E ficara surpresa ante as elucidações, porquanto, em verdade, todo obsidiado que se deixou arrastar ao desequilíbrio psíquico, por invigilância, é igualmente um suicida, desde que descuida do precioso vaso da carne, diminuindo-lhe a resistência e abreviando-lhe a caminhada. Mas os conflitos que me assaltavam eram muitos. Quantas vezes, eu mesma, com emoção e piedade, ouvira as manifestações psicofônicas de almas torturadas e mais não fizera do que balbuciar uma rápida oração intercessória. Não se repetiria agora o mesmo fenômeno caso conseguisse o ensejo de um breve colóquio com os irmãos encarnados. A situação permanecia a mesma para eles, como fora para mim, antes da desencarnação. Mudara somente para minha alma. Era, pois, imprescindível esperar e sobretudo confiar. A saúde, no entanto, dilacerava-me. A necessidade, minha filha, de falar-te, o anseio de retornar ao nosso lar, rever os amores, da retaguarda, angustiavam-me. Rogaria permissão à irmã Zélia, logo se me ensejasse ocasião. Confiaria ao futuro a minha ansiedade. 22. Castigo ao crime. Entre os companheiros de enfermaria, Clélia, a jovem epiléptica, era uma das internadas a quem muito me afeiçoara. O seu rosto cândido e pálido, quase infantil, banhado por permanente nostalgia, falava-me muito a ternura. Sempre que me encontrava a serviço, utilizando os panos da limpeza, demorava-me a fitá-la. E sempre que dispunha de alguns minutos de repouso, aproximava-me do seu leito, procurando ser-lhe útil e animando-a com promessas de felicidade e júbilo. Entretanto, por mais insistisse, a jovem permanecia mergulhada em si mesma, qual pérola engastada no imo de concha consistente. Intrigada e compungida, no ensejo mais próprio roguei ao administrador Aurélio, que nos visitava quase diariamente, esclarecimentos que me favorecessem com as possibilidades de auxiliar com mais eficiência. É um caso típico, disse-me, de castigo ao crime. Ninguém malbaratará a existência na carne, desrespeitando o vaso físico e fugindo depois,
a justiça. Na terra ainda é possível guardar-se o crime em mil malhas e escapar à lei. Todavia, nenhum criminoso, por mais se adie o instante da reparação, escapará ao despertar da consciência, em qualquer tempo ou lugar, em nome da verdade. O crime, conhecido pela velha sabedoria como sombra que persegue a alma, faz-se encontrem, no mundo espiritual, vítimas e algozes, na mesma trajetória. Por essa razão, a carne é uma bênção para a alma, pelas concessões que faculta, esquecimento temporário do passado, oportunidade de recomeço, ensejo de recuperação, campo de abençoadas disciplinas, sendo a terra a oficina a escola onde aprendemos a construir o barco da felicidade. O espírito encarnado pode ser comparado a corpo volátil em vasilhame fechado. Tem ação limitada e não sofre influências externas violentamente. Desencarnado, porém, é como ácido livre a expandir-se, combinando-se com similares e misturando-se a eles. Reencontros, reajustamentos negligenciados, dívidas não resgatadas, remorsos candentes. E após breve silêncio, e o caso de Clélia, guarda consigo um terrível drama, como nós mesmos, quando aqui aportamos, a pedir silenciosamente auxílio e entendimento. Ajude-a como puder. Compreendi a delicadeza e discrição do nosso administrador e sopitei o desejo de conhecer-lhe o labirinto de dor. Busquei, desde então, cercá-la de orações e mais ternura, animando ainda mais e falando-lhe do paternal carinho de Deus, mostrando-lhe, enfim, que o passado está inevitavelmente conosco, com todo o caudal de consequências a rogar-nos ânimo e refazimento. Todavia, mais do que palavras e compaixão, a doente necessitava do amor que gera entendimento fraterno e compreensão. Para que se possa auxiliar devidamente, é imprescindível amar. Muitas escolas e organizações terrenas estão cheias de expoentes da palavra e de intercessores piedosos. No entanto, bem poucos se encontram cheios de amor para doar. Assim, as palavras são mortas, porquanto é inoperante todo conselho que não carrega o selo do entendimento e da caridade. Dispus-me a ver, na delicada sofredora, não somente a irmã, mas também a filha do coração que necessitava de alguém. Com o passar do tempo, a fonte do sentimento encarregou-se de transformar o meu cuidado em acendrada ternura e, não raro, juntas, permutávamos nossas recordações sob emoção incoercível. Clélia procedia de respeitável família paulistana, em cujo seio vivera quase 5 lustros. Encarnara com graves problemas espirituais no lado afetivo, devendo demorar-se na honradez e na humildade para atrair os familiares à senda do entendimento da qual se afastaram desde priscas eras. Bela e frágil, cedo constituiu-se o centro de interesse dos familiares e dos amigos alegres que lhe invejavam a beleza suave e as qualidades de inteligência a se aformosearem, cada vez mais, com eméritos professores encarregados da sua formação cultural. Sorria-lhe a vida entre venturas e promessas de felicidade. No entanto, não se sentia feliz. Constantemente era presa de tormentosa tristeza que carregava de dor o solar imenso onde residia. Sentia-se presa a recordações dolorosas que se acentuavam quando em estado depressivo, como se vivesse a evocar pavoroso passado, perdido em brumas e sombras. E nesses estados, invariavelmente era acometida de desmaios imprevistos, despertando, banhada de suores, sob atrozes padecimentos. Consultados, os especialistas atestavam cansaço mental, necessidade de espairecimento, receios. Passada a crise, só a lembrança dolorosa, como imagem de sonho a diluir-se, e ela permanecia angustiada, até quando os deveres voltavam a povoar-lhe a mente, tomando-lhe atenção. Há algo, porém, seguia frequentemente, como um receio ou uma premonição fantasmagórica. Aos 22 anos, conheceu um jovem de procedência humilde, filho de imigrantes, Carlo Traço, que a sensibilizou de imediato. Fascinada pelos encantos físicos do moço que servia numa das organizações da família dela, não se receou de animar um romance que prenunciava, de início, consequências graves. Todavia, apesar de reconhecer os obstáculos que surgiriam para a concretização de uma aliança feliz, não podia esquecer o homem que a arrebatava. Nessa ocasião, os estados angustiantes aumentaram, conduzindo-o ao leito, para dissabor geral. Acreditando que o agravamento da enfermidade tivesse origem na excitação, fruto do romance que ocultava, resolveu falar à mãe, aconselhando-se. Na primeira ocasião, em pranto, narrou-lhe a sua aflição e, ante o espanto materno,
Compreendeu que jamais experimentaria a felicidade que ansiava, ao lado do amado, o que, logo após, pôde positivar. Passados alguns dias, a conselho médico, seguiu para a França, a repousar nas águas famosas de Vichy, onde certamente se beneficiaria. 6 longos e tristes meses